Olá, eu sou o professor Regis Varão, da Unicamp, um dos organizadores da Olimpíada de Matemática da Unicamp. Eu também faço divulgação no YouTube, procura lá, Fantástico Mundo Matemático. Hoje eu vou resolver a questão 5 do nível beta do simulado 2. Vamos ler a questão juntos. Considere um retângulo de vértices A, B, C e D, seja O o centro do retângulo. Considere duas retas, L1 e L2, ambas passando por O e perpendiculares entre si. As retas L1 e L2 dividem o retângulo em 4 polígonos. Dizemos que 2 polígonos são irmãos se são congruentes entre si, ou seja, possuem lados e ângulos correspondentes de mesma medida. O exercício pede o item A. Mostre que cada um desses 4 polígonos possui um irmão. Item B. Sobre quais condições nas retas L1 e L2 e no retângulo ABCD podemos garantir que todos os 4 polígonos sejam irmãos. É um exercício de geometria. O que a gente tem que fazer é dar uma desenhada. Vou colocar aqui o desenho. Então, temos aqui vou trocar a cor vermelha. Temos aqui o retângulo de vértices aqui, A, B, C, D. Aqui são as retas L1 e L2. E essa outra reta tracejada aqui, essa e essa aqui, são as diagonais do retângulo e o nosso centro. Maravilha! E lembrando que o exercício diz que as retas L1 e L2 são perpendiculares. E agora o que a gente quer fazer é ver que cada um desses polígonos... veja, na questão diz que as retas L1 e L2 dividiram o nosso retângulo em 4 polígonos. Sim, aqui é um, aqui é outro e aqui é outro. 4. O que eu vou querer mostrar é que esse triângulo aqui, ele é irmão desse triângulo aqui, ou seja, é congruente a esse triângulo aí. E eu vou querer ver que esse polígono aqui é irmão desse polígono aqui. Maravilha. Eu vou aumentar a figura para ficar melhor. E deixa eu fazer uma observação. A primeira observação é que note que esses pontos R e S... e quem que são R e S? São as interseções. Então, R é a interseção da reta L2 com os lados. Então, R e T são os pontos que intersectam os lados do nosso retângulo com a reta L2 e o mesmo para o S e para o U, as interseções da reta L1 com o nosso retângulo. Beleza, mas voltando à observação que eu queria fazer é o seguinte. Note que aqui no meu desenho, o ponto R e o ponto S, eles estão aqui, no mesmo lado, tá certo? Não necessariamente deveria acontecer isso. Fazer um desenho simples aqui, mas poderia ser que as retas L1 e L2 fossem de tal forma que, vamos traçar assim, fossem perpendiculares, né, como é pedido, só que, digamos, o R está em um lado, o S está em outro, o T está em outro lado e o U está no outro lado, assim. Beleza. Poderia acontecer que a própria reta L1 ou a reta L2 tivesse exatamente em cima de uma diagonal. Tá, ok. Então, o que está acontecendo? Eu vou resolver esse item A supondo esse desenho aqui, que R e S estão desse jeitinho aqui. Os dois juntos do mesmo lado. Tem algum problema?
Não, você teria que fazer para os outros casos, para esse que eu acabei de apagar, você teria que fazer para esses outros casos, mas eu estou afirmando que o argumento vai ser análogo. E a solução, a grande sacada desse exercício é você usar a diagonal para te auxiliar. Então, independente do caso que você tiver, você vai traçar as diagonais e você vai conseguir fazer. Então, vamos seguir aqui nesse exemplo e resolver. Eu vou começar, como eu disse, provando que esse triângulo aqui de cima é congruente a esse triângulo aqui de baixo. Vamos lá, como que eu vou fazer isso? Bom, de cara a gente já vê que esse ângulo é o mesmo que esse ângulo. Outra coisa, esse segmento de reta aqui, ó, ele não está passando pelo O, que é o centro. Então, o O divide esse segmento em dois pedaços iguais. Maravilha. O mesmo vale aqui para a reta L1, ela é dividida ao meio pelo ponto O. Então, esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse lado aqui. Portanto, por lado, ângulo, lado, ó, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes. Maravilha. Agora, eu quero ver, vou apagar aqui. Então, nós já vimos que esses dois triângulos aqui são congruentes. Agora, o meu objetivo é ver que esse polígono aqui é congruente, ou irmão, como diz o enunciado, desse outro aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer é reduzir tudo a uma coisa que a gente sabe que é congruência de triângulos. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ver que esse triângulo aqui vai ser congruente a esse triângulo e que, vou trocar a cor, esse triângulo aqui vai ser congruente a esse triângulo aqui e, mudando a cor, que esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo aqui. E aí, assim, eu vou ter a congruência dos dois pentágonos, desse do lado direito e o do lado esquerdo. Então, vamos lá. O argumento, de novo, vai usar lado, ângulo, lado. Como? É igual. Esse ângulo a gente sabe que é igual a esse ângulo aqui. Novamente, esse tamanho é igual a esse tamanho aqui. E agora a diagonal, esse pedaço da diagonal é igual a esse pedaço da diagonal. Lado, ângulo, lado. Provamos. Então, esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo aqui. E os outros? Exatamente a mesma coisa, né? Esse ângulo igual a esse ângulo, aí isso aqui igual a esse aqui igual a esse aqui, lado, ângulo, lado, e assim como por terceiro triângulo. Maravilha, então, provamos o item A. Item A, ok. Lembra que o item A era para provar que cada um desses 4 polígonos, ele tinha um outro polígono irmão, e foi o que a gente fez. Os triângulos aqui são irmãos um dos outros e os pentágonos são irmãos um dos outros. Agora, o item B será que tem alguma condição na reta L1, L2 e no retângulo de forma que os quatro polígonos sejam congruentes entre si? E a resposta do item B é o seguinte: nós vamos considerar, ao invés de um retângulo, basta que seja um quadrado. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Novamente, nós vamos passar nós vamos passar a diagonal aqui, nós vamos passar a diagonal aqui. Maravilha. E aí, o que a gente quer ver vou trocar a cor. Note que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. O que mais?
Perceba que, trocar a cor, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, ele satisfaz o seguinte: em vermelho eu vou chamar de alfa. Esse aqui é o ângulo alfa, esse aqui é o ângulo alfa. Note que alfa mais beta é o quê? É 90 graus. Por quê? Porque as retas azuis aí são as diagonais do quadrado, então elas são perpendiculares. Então, alfa mais beta dá 90 graus. Tá ótimo. Agora, esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de alfa til. E aí, como as retas pretas também são perpendiculares, nós temos que alfa til mais beta é igual a 90. Tá ok? Então, daqui a gente tira que alfa til é igual a alfa. Perfeito. Deixa eu apagar aqui para melhorar. Então, aqui a gente tem alfa. E aí, aqui nós também temos alfa. Vou apagar o... Não, nem precisa apagar. Tá bom, vamos lá. Agora é o seguinte. Esse ângulo aqui... Ah, tá. Ó, esse ângulo aqui também é beta. Tá ótimo. Agora, quem que é esse ângulo aqui? Vamos chamar eles... Eu não sei se ele é beta, mas eu vou chamar ele, então, por enquanto, de beta til. Eu sei que... Vou escrever aqui à esquerda. Eu sei que beta til mais alfa é 90. Por que eu sei isso aí? Porque as pretas são perpendiculares. Então, beta til mais alfa dá 90 graus. Beleza. E aí eu sei também, por exemplo, você pode olhar por aqui, eu sei que beta mais alfa é 90. Novamente, o que a gente tira é que beta til é igual a beta. Então, o que a gente obteve? Deixa eu apagar esse lado aqui. Nós obtivemos que esse ângulo aqui é beta, então esse ângulo aqui também é beta. Só que em azul está o quê? Está a diagonal do quadrado. Então, a diagonal do quadrado toca os lados, divide aqui esses ângulos em 45 graus. 45 graus, aqui 45, 45, aqui 40... Bom, tá pequeno. Vamos colocar assim, aqui 45, aqui 45 graus. Bom, mesma coisa, né? Terminar de escrever, já que eu fiz para todo mundo. Não, ficou estranho. Aqui 45, esse 45. Tá meio poluído, mas é só para dizer o seguinte. A questão é que, se você reparar... Vou trocar a cor aqui. Vamos pegar... Alguém fala uma cor aí. Laranja, boa. A questão é que, se você for ver, ó, tem dois tipos de triângulo. Tem esse triângulo como se fosse assim, os triângulos magrinhos, esses daqui, tá vendo? Esses são os magrinhos. Agora deixa eu só voltar para não poluir. E tem os outros lá, os triângulos um pouco mais gordinhos. E dá para ver que eles têm todos os mesmos ângulos. Por quê? Porque todo mundo, tá vendo? O magrinho, ó, ele tem alfa e 45 graus. Esse outro magrinho, a alfa e 45 graus. Esse outro magrinho, a alfa e 45 graus, etc. O outro também, a alfa e 45 graus. Beleza. A mesma coisa para o mais gordinho. E como a soma dos ângulos de um triângulo é 180, se você tem dois ângulos, o terceiro fica determinado. Então, o que aconteceu é que os triângulos... Vou apagar aqui. Digamos, os triângulos magrinhos, vamos botar assim, os triângulos magros têm todos os mesmos ângulos, ângulo, 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 e perceba que todos eles também dividem um lado de mesmo tamanho e respectivo lado associado, que é
o lado aqui, ó, o lado da diagonal, tá vendo? Todo mundo tem esse lado da diagonal, que é justamente o lado que fica com alfa e 45 graus. Então, eles têm ângulo, 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 e eles têm mais um lado em comum. Portanto, esses triângulos magrinhos, eles são congruentes. E o mesmo raciocínio vale para os triângulos mais gordinhos. Eles têm ângulo, 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 e eles têm um lado em comum, que também é, por exemplo, pode pegar a diagonal. Portanto, os triângulos gordinhos também são todos congruentes. Beleza? Ou seja, vamos abrir um espaço aqui. Se você tiver L1 e L2 perpendiculares e o retângulo sendo um quadrado, então os polígonos são irmãos ou congruentes. Beleza? Espero que tenham gostado. Tchau!